do Henrique Argel, o Henrique Carmo tem que ser uma das primeiras opções no banco de reservas. Cara, então, eu vou trazer a minha opinião e também a minha visão, né, que são coisas diferentes. Eu entendo o Crespo ainda colocar o Henrique Carmo numa situação específica de jogo. Qual é essa situação específica? É você precisar do resultado com um adversário que está fechado, vai buscar os contragolpes e você precisa alguém que vai abrir esse espaço. Porque o jogo do Crespo é um jogo associativo, é um jogo que normalmente, tá, o Ferreirinha está se adaptando, mas normalmente o Crespo ele opta por jogadores associativos no seu ataque. Por isso que ele sempre fala de uma dupla de ataque, porque ele não consegue, na visão dele, né, ele não privilegia os pontas. Por isso alguns pontas estão tendo dificuldades. Então vai precisar de uma adaptação. Ou o Henrique começa a se tornar um segundo atacante e começa a ser um jogador mais associativo do que só um ponta de beirada que vai para cima, que puxa a marcação, que faz que toque e me voe e tudo mais, ou o Crespo começa a utilizá-lo mais o Henrique Carmo. Até eu acho que o Henrique pode se adaptar nessa função e pode se adaptar bem a essa função. Mas hoje, por exemplo, como titular, não tem como, porque a dupla de ataque é Luciano e Ferreirinha. Se vocês repararem dentro do jogo, por mais que eles se movimentam, o Luciano ele tende a cair às vezes mais pelo lado direito quando necessário, para associar com os caras que estão aqui, e o Ferreirinha mais por outro lado. O Henrique ele cai mais para cá, então ele jogaria na vaga do Luciano. Não sei hoje se o Luciano, né, não tiraria o Luciano para jogar o Henrique. E aí se você joga no lugar do Ferreirinha, os dois iam se colidir aqui, ou o Henrique teria que ser inteligente ou mudar totalmente a sua visão e começar a ir mais pelo lado esquerdo, que eu acho difícil. Então ele pode ser uma primeira opção de segundo tempo, pode. Só que aí você vai mexer um pouquinho também no Luciano. Então acho que ainda é a adaptação, porque o Henrique Carmo ele veio toda de uma categoria de base jogando como ponta. Como ele tem entrado bem, ele tem entrado de ponta. Mas ele vai precisar se adaptar um pouquinho mais a esse estilo do Crespo para ele ter mais espaço, para ele começar a ser titular. Mas eu acho que sim, eu acho que o Crespo poderia fazer esse trabalho. Agora tem, por exemplo, 14 dias para você preparar o time. Acho que o campo está falando, o Henrique precisa de mais espaço e acho que dá para você fazer uma adaptação. Não acho, tem gente que fala, o Henrique Carmo tem que ser ala pela direita e tal, a mesma história do Lucas Ferreira, não acho. Não gosto desse tipo de improvisação, não acho que é esse o caminho. Mas acho que o Henrique pode ser maturado, pode ser estimulado justamente a ser mais um segundo atacante. Acho que, cara, o São Paulo está em busca de um 9? Está em busca de um 9, está querendo, está buscando, está tentando. Mas e se não conseguir? Então acho que você tem que encontrar as suas soluções ali. Hoje ele colocou o Dineno foi bem na minha visão, teve 12 minutos em campo, mas mostrou um bom futebol, mostrou ali algumas oportunidades. Obviamente o jogo estava condicionado para você ter um 9 da característica do Dineno, resta ver como seria isso começando o jogo, mas acho que o Henrique poderia, cara. O Henrique, o Luca, tem que começar a fazer esses caras tentarem entender que eles vão ser segundo atacantes. Se o Ferreirinha entendeu, por que o Luca e o Henrique não vão entender? Sendo que o Ferreirinha é um jogador de 27 anos, que já está há 10 anos como profissional, que já, entre aspas, né, já teria uma cabeça feita. O Crespo conseguiu convencer e fazer com que o Ferreirinha se tornasse mais atacante do que realmente um ponto. Então acho que dá para você fazer isso com o Henrique Carmo e com o Lucas, sim. Acho que dá para você trabalhar os dois jogadores para começarem a ser atacantes, para serem mais atacantes do que pontas. Acho que dá para você fazer isso nessa linha e acredito eu que eles se maturando, eles mostrando realmente a capacidade tática de fazer esse entendimento com o Crespo, acho que tecnicamente eles podem agregar bem mais, por exemplo, como o Tapia. O Tapia tem uma característica importante, né, que é completamente diferente do Henrique Carmo e do Luca. Acho que também o Tapia não é descartável. Acho que talvez os atacantes que o São Paulo tem hoje, talvez ele seja que tem o melhor refino técnico, mas acho que em alguns momentos pode ser importante, como foi na rodada passada, né? Fez o segundo gol e acabou ajudando o São Paulo a realmente conquistar os 3 pontos.
Então, acho que não é descartável, mas acho que ele é o menos qualificado dentre todos, em termos de qualidade técnica. E acho que dá para você tentar fazer isso com o Luca e com o Henrique Carmo, para você criar opções dentro do elenco. Acho que é por aí. O cabuloso 6-1, São Paulo e Cruzeiro sempre deram bons clássicos, mas hoje o cabuloso se deu bem. Salve, São Paulinos. Salve, meu querido cabuloso 6-1, né? 6-1, né? Eu sei que é uma provocaçãozinha aí. Aproveite bastante a vitória, aproveite seu domingo aí. Quarta-feira aí vocês têm um jogo importante para confirmar a classificação na semifinal. Um abraço aí para todos os cruzeirenses que também receberam muito bem lá os nossos amigos são paulinos lá em BH. No nosso pré-jogo a gente mostrou ali o Marcelo Penitiotti, que estava conosco lá na Rádio Fute Mais, representando a Rádio Fute Mais lá direto do estádio do Mineirão. Ele trouxe um clima bem amistoso, bem legal entre todo mundo. Então, um abraço, saudações aí para os cruzeirenses. O Marcelo Premier, eu nem considero o Oscar desfalque. Poderia aparecer uma MLS da vida e ele ser feliz lá. Rodriguinho e Carmo podem fazer essa função em 2026. Olha, eu acho que o Oscar... É difícil falar do Oscar. O Oscar não jogou, né, cara? O Oscar não jogou. Então é muito difícil você falar do Oscar sem jogar. Mas eu concordo muito com você, Marcelo, na função de não considerar desfalque no sentido inverso, de não contar com o Oscar. Hoje eu não conto com o Oscar. Tanto é que, para mim, o Oscar vai ter que buscar espaço. Vai ser como aquele cara da base lá que vai ter que buscar espaço. Porque o Rodriguinho tá voando, entendeu? Acho que o Henrique Carmo não é da função. Acho que o Henrique Carmo pode ter mais lastro, pode ter mais minutagem, principalmente atuando no ataque. Mas acho que é mais ou menos por aí. A Antonella Tricolor, que desânimo, não aguentava mais perder. Não aguento mais perder. Fazia tempo que a gente não perdia, Antonella. A gente perdeu a gente tem 3 derrotas agora, né? Só na área crispa. A primeira lá no início, aí contra o Atlético Paranaense e agora, pô. A gente estava até desacostumado a perder. Tava 8 jogos sem perder no Brasileiro. Mas essa derrota foi um pouquinho dolorida mesmo, porque acho que o São Paulo merecia os 3 pontos, merecia o resultado positivo. Beleza, meu povo? Bom, encerramos por aqui. 00:05, né? Vou gravar o vídeo de amanhã para trazer informações. Vou falar sobre Ferrarese, falar sobre Mailton, provavelmente falar sobre Lautaro Dias também. Vamos trazer um vídeo bem recheado, bem completinho para trazer muitas informações para vocês, tá? O Bambuzal, só para fechar, dependendo do jogo, dá para jogar em um 3-4-3 com o Henrique Carmo de um lado, Ferreirinha na outra e Dineno de centroavante. Ele é um bom atacante, falta ter sequência, ganhar confiança. Também acho que, assim, eu acho que o Dineno precisa de mais espaço. Eu acho que não dá para você descartar e falar o Dineno não presta sem você dar oportunidades para ele, cara. E hoje ele fez 12 bons minutos. E agora você progredir. Né? No jogo contra o Botafogo, a depender se você vai poupar ou não, pode dar mais espaço para o Dineno, dar confiança para o Dineno. Porque aí, quem sabe, o 9 que você tanto quer tá aí na sua casa, meu irmão. Aí você pode fazer acontecer. Beleza? Bom, meu povo, um abraço para todo mundo, tá? Bom domingão para vocês. Aproveitem o domingo. Vamos descansar. O São Paulo volta a jogar só